Eu sou o professor José Siciliano, sou especialista em anatomia humana e biomecânica e mestre em saúde da família. E a gente vai falar agora sobre os órgãos do sistema linfático. Quando a gente começa a falar dos órgãos do sistema linfático, o primeiro que a gente fala é medula óssea. E aí você pensa assim, peraí, medula óssea? Tem quantos tipos de medula? Tem dois. A gente tem medula óssea amarela, que ela é de tecido adiposo, e a gente tem medula óssea vermelha. Não é medula espinhal, não, tá? É medula óssea que a gente está falando, tá lá dentro do osso. É aquela que faz transplante. E é interessante que, às vezes, as pessoas nem acham que ela é um órgão. Porque, na verdade, no momento do transplante, ela é uma massa vermelha. Quando vai fazer o transplante ou vai fazer uma biópsia, as pessoas veem uma massa vermelha e falam assim, caraca, peraí, isso que é um órgão? É um órgão do sistema linfático, aquela medula óssea ali. Ela tem uma função na produção de células sanguíneas também, mas dentro do sistema linfático também ela tem a função, quando a gente olha para ela, de fazer os linfócitos B. Elas produzem ali, amadurecem o linfócito B e disparam eles para onde? Para as células, para os órgãos-alvos que eu preciso. Então é importante. Qual o osso que tem essa medula óssea? Quando a gente olha para a criança, na verdade, ela está praticamente em todo o sistema dela. Mas quando a gente olha no adulto, ela está nas epífises dos ossos longos e alguns ossos do esqueleto axial. Por exemplo, no externo, ela está presente ali. Outro órgão que a gente tem no nosso sistema linfático é o timo. E aí você olha para o timo e fala assim, caramba, mas olha só, eu sou adulto, fui ver, não tenho timo. Sim, na nossa fase adulta ocorre uma involução. Involução dele, só para vocês terem uma ideia, o timo no recém-nascido lá no bebê tem aproximadamente 70 gramas. No idoso, no velhinho, ele tem 3 gramas. Na gente, ele fica praticamente involuído, ele é recoberto por um tecido adiposo. Na verdade, os lobos tímicos, na verdade, os lobos do timo, eles viram tecidos adiposos por conta dessa evolução. Quando chega na puberdade e começa a atuação dos hormônios lá da puberdade. E ele vai ter ali justamente a função do hormônio tímico e da célula T, que a gente percebe isso. A localização dele, a gente percebe que ele está justamente ali na região do mediastino, pouquinho atrás do nosso manubrio external. Então você vê aqui, ó, a sua incisura jugular, nessa região aqui eu tenho o manubrio external, um pouquinho atrás dele eu tenho o timo. Um outro órgão que eu tenho, e é um órgão muito sensível, quando a gente olha, é o baço. O baço, ele está localizado lá no quadrante superior esquerdo da região abdominal, protegido até pelas costelas. Ele é um órgão que ele tem uma função lá, na fase pré-natal da mulher. Ele tem a função de produção de células sanguíneas, junto com a medula óssea vermelha, mas ele também tem outras funções. Ele é um órgão, vamos botar assim, que ele faz uma filtragem das estruturas que não estão legais. Então você imagina que esse baço que está ali, passa por dentro dele o sangue, e aí passa também os vasos linfáticos, e ele vai fazendo uma filtragem, vai verificando ali, ó, aquilo que é bom ou ruim, que é nocivo ou não para o meu corpo. E o baço, ele tem uma situação importantíssima. Ele é como se fosse, tá, uma reserva de sangue para uma autotransfusão. Como assim, Siciliano? Imagina que você sofre uma hemorragia e automaticamente o teu baço ele começa a se contrictar e fornecer sangue. Então ele é uma reserva, ele é um órgão esponjoso. Mas e se eu perder o baço? Eu sobrevivo? Sim. Algumas pessoas que perdem o baço, que retiram o baço, porque, como eu disse, ele é um órgão que está mais exposto, é mais sensível, essas pessoas, elas usam muitas vezes antibióticos profiláticos para justamente evitar sepse. E é mais propenso o indivíduo sem baço a ter sepse também, porque ele não consegue fazer essa filtragem, essa regulagem ali dessas estruturas até nocivas. Eu tenho as tonsilas, e a gente fala de 4, tá? Vocês já ouviram falar de tonsilas até com outro nome, trazendo para o nome de vocês já ouviram falar de amígdalas, adenoides, mas a gente vê lá automaticamente com a questão das tonsilas, simplesmente o quê? Por exemplo, das 4, a primeira que eu vou falar é qual? E aí você vai ver, a primeira é a tonsila palatina. Você abre a sua boca, você vê lá às vezes, eu estou com amigdalite. O que é isso? Eu estou com uma inflamação na minha tonsila palatina.
Depois que você passa ali, você vai ver que na região lá, no final da sua boca, da sua cavidade oral, que tem um espaço assim, aquilo fica inchado. São as duas fossas tonsilares e ela incha e fica fechando aquela cavidade. A outra tonsila que eu tenho é a tonsila faríngea. A faríngea, ela está lá no alto da minha faringe, tá? Quase chegando na coana ali, na cavidade nasal, e aí você percebe que quando aumenta, é uma só, não tenho duas, ela aumenta, é a famosa adenoide, aquela, vamos botar a linguagem popular, é a carne no nariz, que a gente já ouviu falar disso. Essa tonsila, ela às vezes impede a entrada de ar. Eu tenho também uma outra tonsila, que aí você olha, qual é a outra tonsila? A tonsila que eu tenho é a tonsila lingual. Ela está ao lado da raiz da língua. São várias ali. São numerosas tonsilas linguais ali, que elas estão ao lado da raiz da língua. Além disso, eu tenho uma tonsila tubária lá, que na verdade ela está ao lado do tórus tubal, que na verdade a gente vê lá na cavidade nasal, tem uma comunicação, não na cavidade nasal, na verdade, na faringe, né, na nasofaringe, tem uma comunicação com o meu ósteo faríngeo da tuba auditiva e eu tenho uma região que protege esse ósteo. Então ali eu tenho um tonsila também, que são mecanismos de proteção. E ao longo dos vasos linfáticos, eu tenho os linfonodos, que são aproximadamente, aí tá em todo o corpo ali, tá? Se fala em média, tá? Se fala em 600, mas acredito que tenha muito mais. E se você vai olhar, quando você vai ver, eu tenho regiões que eu tenho um concentrado de linfonodos. Como assim? Perto das glândulas mamárias, perto da região, na região das axilas, na região da virilha, eu tenho concentrado de linfonodos ali. Automaticamente você vê que são vasos que têm a função de filtrar, tá, essa linfa, para justamente, à medida que vê alguma coisa que é estranha, é nociva, ele começa a atuar ali. Espero que tenham gostado do conteúdo. Bons estudos aí!